This call is now being recorded. Good morning, class. Ok? Bom dia. Vamos dar início à nossa sexta semana de aula, tá certo? No sábado, houve uma atividade, eu deixei uma atividade para vocês, falando a respeito de gêneros textuais digitais, os gêneros textuais de internet, que aparecem muito na internet. Deixei lá no sábado, aula gravada, formulário do Google, roteiro, tudo direitinho. Até a última vez que eu dei uma olhada, só 10 pessoas tinham visualizado a aula. Não sei quantas fizeram, ainda não fui lá dar uma olhada no formulário para ver quantas preencheram o formulário, mas apenas 10 pessoas assistiram a aula de sábado, tá? Então vamos começar nessa aula de hoje. A aula de hoje é meio que é uma continuação da aula de sábado. Eu vou apresentar uma tela aqui para vocês, que vocês, se alguém assistiu a aula, viu essa apresentação. Se não, eu vou dar uma repassada agora rápido, tá? Quem foi entrando na sala, dá um pulinho lá no chat e escreva presente, tá bom? Olha, sábado nós vimos os gêneros textuais digitais. Tá? São gêneros textuais, só que o detalhe é que eles aparecem na internet, tá? Então aqui, hoje vai ser bem mais rápido, tá? Então, o que são gêneros textuais digitais? São gêneros de linguagem e texto direcionado às mídias sociais, tá? Ou seja, eles são feitos para serem lidos em dispositivos eletrônicos. Smartphone, notebook, PC, tablet, qualquer meio eletrônico que você possa ler um texto, é caracterizado aquele texto como uma mídia digital, certo? Inclusive os textos que a gente coloca nas redes sociais também são desse gênero, tá? Digital. Qual é o foco? O foco normalmente desses textos é transmitir uma informação de qualidade e de forma rápida, tá? A ideia do texto, do gênero textual digital, é que a leitura seja algo bem dinâmico, bem rápido. Então, você abre, lê e lê até o final. Não tem aquele negócio de, vou parar aqui e continuar depois. Não, tem que ser rápido, tem que transmitir uma informação que é para a pessoa poder fazer rapidamente, fazer uma leitura rápida. Por isso não são textos longos. Não sei se vocês já repararam, mas os textos que a gente recebe em redes sociais e tal, eles não são longos. Quais são as características dos gêneros textuais digitais? Com variedade, fala sobre qualquer assunto. Alguns, os mais informais, eles possuem abreviações, tá? Possuem elementos híbridos, então ele tem linguagem escrita com coloquial, exatamente para aproximar a linguagem o autor tenta, o máximo possível, aproximar a linguagem do leitor, para tornar a leitura mais fácil. Clareza de informações, então assim, tem que ser algo claro, de fácil compreensão. Objetividade, não tem negócio de ficar fazendo rodeios para dar a notícia, então vai direto a ela. E isso tudo traz a rapidez, porque é um texto objetivo, às vezes curto, então você lê rápido, entende rápido. Aí, tá entrando, gente. Importância no contexto escolar. Bom, os gêneros textuais digitais, para vocês principalmente, que vocês são da geração digital, a escola tem que trabalhar com isso o tempo todo, Nós já começamos a fazer isso, agora nesse ensino remoto isso vai ser ampliado e muito, e vocês vão se habituar a fazer esse tipo de uso, Muito mais aqui do que nos livros didáticos. Quais são os pontos importantes a se considerar nos gêneros textuais digitais? Segurança e seletividade, então é interpretar a informação e saber filtrar aquilo que realmente é válido, porque tem muita coisa na internet que não condiz com a verdade, prova disso são as fake news, Então você precisa ter segurança de ler e entender aquilo que você está lendo e saber filtrar.
se aquilo é uma verdade ou não. Temos aí a inserção no mercado de trabalho, né, que é um outro ponto importante também. Hoje, basicamente, todo lugar tem uso de informática, né? Então, para você ter ideia, você chega você vai comprar um acarajé, por exemplo, no restaurante da pessoa, e está lá, é informatizado, você faz o pedido, se você faz o pedido via smartphone, ele recebe lá no computador dele, ele conversa com você. Então, precisa, né? É uma necessidade dominar a informática, dominar a internet, dominar esses gêneros textuais digitais. Novas possibilidades de aprendizado. Claro, você tem... Eu acho que eu não sei se para vocês eu já falei isso, mas eu já disse a alguns alunos, algumas turmas, a internet nos possibilita ter em mãos qualquer coisa, né? Então, assim, se você um dia cismar de ler Luiz de Camões, por exemplo, você não precisa sair desesperado a uma biblioteca ou a uma livraria para comprar um livro. Você acha na internet. Então, isso não é mais empecilho para você poder ler, não é? Eu queria ler os livros que deram origem à saga O Senhor dos Anéis. Você acha ele na internet. Acha para comprar, acha para ler. Então, as possibilidades de aprendizado são muito grandes. Muito. Aí agora nós vamos para a parte realmente que vai ser útil para a gente agora, que é o importante, que são os tipos de textos, o tipo de gênero textual digital. Quais tipos de textos compõem esse gênero? Os podcasts, tá? O podcast é um arquivo de áudio, só áudio, mas ele é considerado um texto digital, um tipo de texto digital, ok? E-mail, vocês estão acostumados com e-mail, principalmente agora usando o Enova, né? O e-mail é semelhante a uma carta, funciona como correio eletrônico, tanto é que a sigla e-mail significa Electronic Mail, ou seja, um correio eletrônico, uma carta eletrônica, que é a tradução mais, a grosso modo, a melhor tradução para e-mail, né? Elas podem ser formais ou informais, tanto faz, assim como as cartas, né? Outro tipo de gênero, outro tipo de texto pertencente a esse gênero são os memes, né? Ele normalmente tem caráter humorístico, pode ser imagem, pode ser vídeo, pode ser áudio. Então, o meme compõe, é um tipo de gênero textual também, né? Tem alguns muito engraçados, a maioria, pelo menos, é muito engraçada. Temos o GIF, que são uma sequência de imagens ou um vídeo com poucos segundos de reprodução e sem áudio. Vocês veem isso muito em rede social, Instagram, Facebook, Twitter. Então, você tem lá, às vezes, a pessoa está quieta e ela gira a cabeça e arregala os olhos. Isso vira um videozinho, que é curtinho, isso é um GIF, né, que ela fica indo, fazendo isso e voltando o tempo todo. Vocês conhecem, a gente usa isso muito no WhatsApp, né? Temos o chat, tipo esse que a gente tem aqui no Meet, né, no Google Meet, mas existe chat de todo tipo na internet, tá? Que você pode utilizar para conversar. O principal que a gente usa é o WhatsApp, né? A característica dele é que ele é assíncrono. Você tanto pode conversar em tempo real com alguém, quanto você pode mandar mensagem. A pessoa responde quando puder, quando ela vira mensagem, e aí vai. Tá certo? O chat, ele se caracteriza por colocar as pessoas para conversar em grupo, mas pode ser também individual, tá? Como é o caso do WhatsApp. Você pode falar com uma única pessoa, ou você pode falar dentro do grupo, tanto faz. Propaganda online. Elas aparecem em diversos formatos e têm a finalidade de apresentar um produto ou serviço de maneira contextualizada. Bom, uma propaganda online, vocês devem estar habituados, são aquelas que a gente recebe via rede social. Às vezes você vai abrir sua caixa de e-mail para dar uma olhada, tem propaganda lá. Aqui em casa acontece muito, pelo menos comigo, como eu uso uma conta do Google para minhas coisas todas, então celulares,
o notebook, o tablet de meu filho. Você faz uma pesquisa no smartphone, ele identifica, aí ele aqui, ó, identifica, de alguma forma, eu não entendo muito bem como isso funciona, mas de alguma forma, assim que você faz uma pesquisa, há um registro online de uma página que você visitou e automaticamente aquela página apresenta os interesses da pessoa. Logo, a gente começa a ser bombardeado com propaganda online de, por exemplo, você comprou um par de tênis ou olhou um par de tênis e não comprou. Logo depois, quando você começa a entrar nas suas redes sociais, parece que a sua conta do Google identificou que você fez aquilo e aí começa a disparar propaganda para você das empresas que trabalham associadas ao Google. Tá? Então, isso é propaganda online. Nós temos o blog, posts, né? O blog, vocês, talvez alguns de vocês tenham um blog, né? Eu tenho um, vocês devem estar acostumados de vez em quando a dar um pulinho lá para ver alguma coisa de gramática, né? E é isso. O blog ele pode ter vídeo, foto, áudio, texto, né? Normalmente o meu, no caso, é muito texto, é mais texto, né? Você publica e as outras pessoas podem aproveitar para se informar através daquilo que você publicou. Bom, aqui acabou nossa apresentação, eu fiz mais rápido, porque tem ela, na aula de sábado, tem ela mais detalhada. Tá? Então, hoje eu fiz só rapidamente, eu pressupus que quando vocês chegassem na segunda, vocês já teriam visto a de sexta-feira. Perdão, a de sábado passado. Foi sábado letivo. Eu vou parar a apresentação aqui. E aí agora eu vou mostrar para vocês a tarefa de número 1. Tá certo? Permitir. Tarefa 1. Vou pegar o roteiro aqui. Vai chegar daqui a pouco para vocês. Olha lá, chegou o roteiro. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho dele. Bom, exposição sobre gêneros textuais digitais. Fiz, e tem a aulinha lá de sábado, 22, 24 minutos, que vocês podem assistir. Qual é a primeira tarefa dessa semana para vocês? Pesquise os vários exemplos de gêneros textuais digitais e monte um painel com os que você encontrar. Você vai fazer uma pesquisa, gêneros textuais digitais, eu citei alguns aqui, mas vocês certamente vão encontrar outros, e vocês vão, assim, quem estiver fazendo no computador, dá print em tela e monta um painel. 4, 5 juntos. Pelo menos uns 4 tipos de gênero textual. Gêneros textuais digitais. Se você não conseguir dar um print, você pode desenhar ou elaborar o mais próximo possível daquilo que você encontrou. Tá certo? Então, por exemplo, eu achei esse tipo de texto aqui, mas é só texto. Tem problema? Não, não tem. Você copia um trecho do texto, bota lá reticências, coloca lá reticências e monta um painel, uma folha de papel com 4, né? Então eu tenho lá blog, chat, aí eu dei um printzinho na tela. Quem conseguir dar um print vai ficar até mais interessante. Mas se não, você pode montar na mão mesmo, tá? Selecione 4. Não se esqueça de colocar o nome o tipo que você está usando. Então, assim, fiz um desenhozinho lá que representa um blog. Então, vou colocar lá em cima, blog. Eu fiz um que está... eu fiz um para representar o chat. Então, vou colocar o nomezinho lá, chat. Peguei uma propaganda online. Beleza. Coloca lá em cima, propaganda online. É assim que é para fazer, ok? Alguma dúvida? Pode mandar aí no chat se tiver alguma dúvida, ou abrir o microfone e falar, tá bom? Nós temos aí hoje na aula Ana Cláudia, Catarina, Daniela. Ô, Luciano, no caso, de tirar essa print pelo computador, tem que tirar print quando for passar a atividade, colocar de cada coisa? Tipo, especificar cada gênero textual? No caso, se você der o print, você Ou não pode... precisa? Não.
Se você der o print, você pode enumerar embaixo, né? Às vezes, assim, se no próprio print já estiver dizendo que é o blog, que é um blog, aí não tem necessidade de colocar o nome, né? Viu? Entendi. No caso, é porque não dá para eu colocar aqui para vocês. Sabe o chat aqui do Google Meet? Sei. Pois é, o chat do Google Meet, quando você clica nele para aparecer, ele coloca assim, detalhe da reunião, tal, 15 pessoas, aí mostra do lado direito, chat. Você dá um print numa tela dessa, eu não preciso dizer que é chat, já está escrito lá, Entendi. tá certo? Só no caso, eu acho que não apresentam o nome, né? Você só vai colocar o coisa. nome onde não apresenta. Então, eu consegui um gênero textual, esse aqui é uma... me fugiu agora. Esse aqui é um meme. Achei um meme. No meme não vai ter o nome meme. Então você coloca, ou faz o desenhozinho, ou dá o print no meme, e embaixo você coloca meme. Tá? O GIF, evidentemente, não vai ter movimento, né? Se você der um print, ele não vai ter movimento. Aí você vai precisar colocar o nome GIF para a gente saber. Agora, se tiver o nome GIF já escrito lá, sem problema. Tá bom? Entendi. Beleza. Pode ser colagem, né, professor? Achar em revista, alguma coisa assim, colar isso. Pode, sem problema nenhum. Se tiver revista, é porque eu não costumo nem falar muito em revista, porque aqui em casa não tem muito, não tem revista, né? As leituras a gente busca tudo na internet. Mas quem tem revista em casa, jornal, essas coisas, que encontrar um meme, pode sem problema nenhum, vai lá, faz o recorte, coloca cola na folhinha de caderno, sem problema nenhum, coloca o nome se não tiver, tira uma foto e manda, tá bom? Tem uma quantidade Bom, mínima? 4. Quatro exemplos, tá bom? Bom, agora eu vou parar essa apresentação. Aliás, deixa eu mostrar logo aqui, porque eu não preciso voltar aqui. A primeira tarefa é essa dos gêneros textuais digitais. A segunda diz respeito a palavras cognatas falsas, palavras cognatas e falsos cognatos. Então, verdadeiras e falsas, tá bom? Qual é a tarefa 2 de vocês? Vocês vão elaborar uma tabela com 10 palavras cognatas, especificando origens e significados. Então, por exemplo, eu coloquei esse aqui como exemplo, vai estar lá no roteirinho de vocês, lá no Classroom, daqui a pouco. Então, eu tenho palavra hospital, em inglês, né? Evidente. Palavra hospital. Qual a origem da palavra hospital? A palavra hospital, ou hospital, vem do latim hospitium. Qual o significado de hospital? Lugar onde se hospeda pessoas. No caso, hospitium, né? O significado é lugar onde se hospeda pessoas. A ideia é essa, você vai conseguir 10 palavras cognatas e trabalhar em cima delas, dizendo surgiu de qual origem e qual o significado. Nós temos aqui no Brasil, nós temos, por exemplo, a língua portuguesa tem uma palavra que a gente adaptou, e a gente faz muito isso. Peraí, viu, Luan? Por exemplo, deletar. Nós adaptamos o delete, né, e nós falamos, eu deletei, eu vou deletar. Então, palavra, deletar. Origem. Deletar é uma palavra originária da língua inglesa. A origem do inglês, delete, seria aí na tabelinha, né? Eu iria colocar em origem. Do inglês, delete. Significado, apagar alguma coisa. Excluir, jogar fora. Né? Deu para entender? Luan, fala aí, Luan. Ô, Luciano, essa atividade de tabelas pode fazer digitalizado ou não? Pode, sem problema nenhum. Tem problema? Pode, É que a gente pode tem uma atividade que a professora passa que não pode, tem que fazer a tabela no a caderno. lápis, entendeu? Ah, sei. Não, para mim não. Para mim tá tranquilo. Eu até prefiro porque assim, eu estou corrigindo umas tarefas e às vezes a foto fica pequena, não fica muito claro, não fica muito legível, sabe? Essa E é semana melhor passada, também, pois é, já fica nítido, já não precisa claro. ficar Semana passada, dando zoom para abrir a foto, para ver se tá isso. boa. Semana passada a menina me mandou uma foto, a foto estava de lado. Cara, que dificuldade para corrigir aquilo no computador.
A foto de lado eu tentei virar, aí eu precisei baixar o arquivo para o meu computador para poder girar, para eu poder ler na posição correta. Né? Então, assim, se ela tivesse feito um arquivozinho no computador, salvado e anexado o arquivo, estava show de bola. Já era muito mais fácil. Bom, então nossa tarefinha com as 10 palavras cognatas é essa. Aí alguém pode dizer assim, mas Luciano, eu me lembro do que é exatamente cognato, mas eu tenho algumas dúvidas. Se você tem, você vai tirar agora a dúvida a respeito de palavras cognatas. Vai aparecer para vocês uma apresentaçãozinha, tá? Ó, chegou aí agora. Palavras cognatas, tá vendo? Bom, palavras cognatas são termos de procedência grega ou latina. Né? Eu já falei isso para vocês. Muita coisa que tem nos idiomas, nas línguas, surgiram do grego e do latim. Né? Eram as línguas que produziam mais cultura na antiguidade. Logo, elas foram se espalhando pelo mundo. Então, assim, só o latim, para vocês terem ideia, que era a língua falada pelo Império Romano, o latim deu origem ao português, ao francês, ao espanhol, ao romeno, se eu não estou enganado. O latim deu origem a 3, 4 idiomas diferentes, né? Cada um com sua característica, suas peculiaridades, mas ele deu origem, mas o latim deu origem. Então, é muito comum a gente ver palavras que estão presentes nessas línguas todas, com uma modificaçãozinha aqui e ali, uma letra a mais, uma letra a menos, uma pronúncia mais carregada na sílaba tônica inicial, ou não tem sílaba tônica, deu para entender? Assim, mas é muito comum a gente ter muita palavra parecida. Eu tenho um exemplo, a palavra omnibus, em latim, omnibus, né? Significa para todos. A gente tem ônibus, que é uma palavra da língua portuguesa, ônibus, que é um transporte para todos. Em inglês tem o bus, né, que é um fragmento da palavra omnibus, que também a ideia disso é para todos, né, um transporte, um veículo de transporte para todos. Então, assim, as línguas elas foram surgindo e se relacionando e se adaptando. Então, é muito comum você ver palavras que tenha no português, no inglês, no espanhol, no francês. Tá? Então, as cognatas, normalmente, elas têm origem grega ou latina, certo? Temos as cognatas, os cognatos idênticos, que são aquelas que a escrita é igual à da língua portuguesa, igualzinha. A palavra, a pronúncia difere um pouco, mas o significado é o mesmo. Então, eu tenho aí, ó, casual, regular, hospital, nuclear, social, idea, radio. Quando você olha para a palavra social, você vê que é social, da língua portuguesa, que é idêntica, né? A pronúncia é diferente, a pronúncia é um pouquinho diferente, mas serve, tá certo? Mas ela é uma cognata exatamente porque elas são idênticas. Temos as cognatas bastante parecidas, tá? Bastante parecidas. Por que bastante parecidas? Porque difere uma letrinha ou outra, ou tem uma letra a mais, ou tem uma letra a menos, mas quando você olha para a palavra, você se lembra do correspondente dela em língua portuguesa. A pronúncia também difere, evidentemente, um pouco, mas o significado é o mesmo. Que é o caso aqui, ó, nesse slide nós temos success, comedy, history, visit, competition, music e human. Tá? Success, sucesso. Comedy, comédia. History, história. Visit, visita. Competition, competição. Music, música. E human, humano. Você olhando para a palavra human, você vê que é humano, tá? Mas tem uma letra a menos na escrita, a pronúncia tem um R inicial, um som de R inicial, né? Então tem essas, por isso elas são bastante parecidas, tá? E o significado sempre, porque sendo uma cognata verdadeira, o significado sempre é o mesmo. Temos as vagamente parecidas. Por que vagamente? Porque ela lhe lembra a palavra em português, tá?
não é, assim, explicitamente parecida, mas ela lhe lembra. Por exemplo, special, university, innocent, pages, mission, garage, other. Então você olha para garage, pô, parece garagem em português, está faltando o M. E o significado é o mesmo, garage, garagem, tá? Mission, missão, pages, páginas, e aí vai. Uma quantidade razoável, eu diria que entre 25 a 30% das palavras cognatas, elas são vagamente parecidas, né? Tem muitas idênticas, mas a maioria é vagamente parecida. Então, você olhou, poxa, essa palavra parece uma palavra em português. E o problema nosso é que quando ela é vagamente parecida, ela nos causa desconfiança por conta dos falsos cognatos. Os falsos cognatos, eles recebem esse nome exatamente porque a escrita é igual ou parecida, a pronúncia tem uma pequena diferençazinha, mas o problema é que o significado não é o mesmo. Uma falsa cognata, o significado é diferente, e é aí que elas nos enganam, certo? Eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Push. Você olha, está escrito push. Parece o quê? Puxar. Só que o significado é empurrar. Então ela é falsa. Pretend. Parece pretender. Mas o significado, fingir. Né? Prejudice. Você parece prejuízo, alguma coisa do tipo. Mas o significado é preconceito. Né? Lunch. Essa é terrível. Lunch. Parece com que palavra em português? Lanche. Beleza. É vagamente parecido, mudam as letras, a pronúncia modifica um pouquinho, mas se parece muito com lanche. É lanche? Não. Lunch é almoço. Então ela é falsa. Tá? Outra também que é fantástica, library. Você olha, pô, library, parece livraria. Né? Mas livraria é o lugar que vende livros. Mas library é biblioteca. É o lugar onde empresta livro. Então é diferente. É falsa cognata. E aí nós temos ainda mayor, que é prefeito, parents, que é pais. Parents parece parentes, só que o significado é pais. Ah, beleza. E como é que eu digo parentes em inglês? É relatives, já é outra palavra diferente. Né? Novel, também novel. Você olhou novel? Parece novela, parece, só que o significado é romance. Né? Novela tem outra palavra para se referir a ela. Então é isso, são esses os falsos cognatos. Né? Então nós temos os verdadeiros divididos em três itens idênticos, bastante parecidos e vagamente parecidos, enquanto que os falsos cognatos são aqueles que têm escrita parecida, a leitura lembra a palavra em português, só que o significado é diferente. Tá? Bom, então é isso. Uma vez suspenso aqui a apresentação, eu vou voltar lá no nosso roteiro para que vocês possam tirar alguma dúvida se vier a ter. Quem chegou depois, quem entrou na sala de aula depois, vai lá no chat e coloca a palavra presente, tá bom? Um minutinho, aí, roteiro, é isso. Então aí, a tarefa da aula 2 é essa, montar uma tabelinha com 10 palavras cognatas, sejam elas verdadeiras ou falsas, indicar a origem delas e o significado, certo? Essa é a tarefa 2. A tarefa 1, montar um painelzinho com 4 tipos quatro tipos de texto pertencentes aos gêneros textuais digitais. Tá? Alguma dúvida, pessoal, a respeito das tarefas? Ambas para serem entregues até o dia 26, tá? Não, tive a dúvida já. Mais alguém tem alguma dúvida? Não? Ok. Eu vou interromper a gravação para a aula não ficar muito longa